Depois de uma explosão acontecer em sua casa, Shidou se levanta da cama e vai até Toka, que estava triste por ter molhado o caderno de anotações, e começa a liberar seu poder espiritual, mas Shidou a acalma. Só que além de Toka, Yoshino também liberava seu poder por Yoshinun ter ficado debaixo d'água, mas Shidou o salva. Kotori o repreende para que evitasse que as espíritos sentissem instabilidade emocional, e na AST, Origami acaba sendo suspensa por 2 meses por conta de seus atos imprudentes. Além de que ela recebeu a ajuda de Izaki, que é um membro da DEM. Origami manda mensagem para Shidou e pede para que se encontrassem e ele vai, mas acontece de Origami o levar até um local um tanto quanto peculiar e o conta sobre sua suspensão, além de ainda não estar nem um pouco satisfeita por não ter derrotado a espírito de fogo. Mas além disso, ela acreditava no Shidou e não queria tirar a vida da sua irmã. Já em casa, Toka entrava em instabilidade emocional por causa de maus entendidos por ter visto algumas cenas da novela, pensando que Shidou nunca mais voltaria para casa e sai à procura dele. E de volta a Origami, ela fala que não vai contar a seus superiores caso Shidou seja um espírito, pois queria evitar o pior para ele. E assim que saíam, Toka acaba vendo Origami ao lado de Shidou e entra em desespero e logo sai correndo. Shidou vai atrás de Toka, que estava aos poucos recuperando seus poderes de espírito, podendo haver um terremoto espacial. E assim começam mais um encontro com Toka, que ficava mais tranquila com comida. Eles voltam para casa, mas logo Shidou sai para consertar sua mala. Mas Toka fica novamente desesperada e o vê novamente junto de Origami, e passa no meio dos dois correndo. O alarme de abalo espacial dispara e Shidou corre atrás de Toka, que estava emanando seu poder espiritual. Toka pensava que Shidou se cansou dela, mas era tudo mal entendido, e a mala era apenas para a viagem escolar que farão. Mas já era tarde, e o poder de Toka começa a emanar de forma perigosa, podendo causar danos enormes à cidade ou até ela mesma. Shidou começa a se aproximar de Toka, que sem querer liberava rajadas de poder espiritual, mas conseguem se segurar pelas mãos, e logo Shidou a beija, selando novamente seu poder e deixando Toka feliz. Quando de noite, Izaki havia coletado informações sobre Toka, que é a espírito da princesa, e conta com Ellen, que é a maior maga da humanidade, para enfrentar Toka. E às escondidas, Kuromi acumulava tempo para que pudesse usar o ataque final de Zafkiel, mas para isso precisava do poder de uma pessoa e teria que tirar a vida da espírito que apareceu há 30 anos atrás. Quando iam para a excursão, eles estavam sendo observados por Ellen, que estava infiltrada como fotógrafa. Na Ratatosker, Kotori comentava com Reine que o local mudou de Okinawa para a ilha Arubi, e Reine pensa que a DEM está envolvida. Eles chegam e enquanto conversava com Shidou, Toka sente que estão sendo observados, e logo acima deles tem uma nave invisível onde recebia informações de Toka ser a espírito, além de também estarem observando Origami. Toka corre para procurar quem os estava observando, mas de repente o clima da ilha começa a mudar e um forte vento tomava conta do local, enquanto gerava uma tempestade que arremessa objetos em direção a Toka, que protege Shidou, mas acaba desmaiando. Shidou assegura só que nota alguma coisa no céu e logo percebe 2 espíritos que são iguais. E na Ratatosker, Kotori estava indo até o QG para uma reunião e deixando Kyohei no comando. De volta aos espíritos, uma se chama Yuzuru e a outra Kaguya, e as duas estavam se enfrentando pela 100ª vez para decidir quem é mais apta de se tornar uma Yamai. Reine entra em contato com Shidou enquanto as 2 espíritos ficavam de bate-boca, mas logo Kaguya se enfurece e as duas avançam uma contra a outra, mas Shidou grita para que parassem e elas notam que havia um humano no local. Kaguya propõe para Yuzuru que por já ter 25 vitórias e 49 empates cada, elas agora teriam que decidir a atratividade através de quem conseguisse conquistar Shidou primeiro, mas ele acaba sempre ficando em uma situação um tanto quanto constrangedora. As duas passam a ser alunas da turma também e Reine cuida de tudo para mantê-las seguras. E o motivo de tantas competições entre elas era porque as duas eram um único espírito que se chamava Yamai, mas atualmente elas estão separadas e decidem através de lutas há vários anos, fazendo diversos tipos de competições e a que perder vai acabar desaparecendo. Reine fala que não conseguia contatar a Fraxinus e chama as espíritos para ensiná-las a como lidar com Shidou. Quando estava indo banhar, ele acaba sendo parado por Kaguya e Yuzuru, que não o deixava em paz, até que ele percebe que as duas não queriam ter a vitória da competição para si, mas aconteceu de Shidou ficar encurralado por estar no banho feminino e foge do local. Um tempo depois, as duas garotas discutem entre si sobre quem iria cuidar de Shidou e de longe Ellen continuava monitorando Toka. No dia seguinte, Reine revia os planos com Shidou, que vai passar seu tempo livre em uma praia particular com Kaguya e Yuzuru, que vão tentar conquistá-lo com os intercomunicadores que Reine havia as dado, para que assim Shidou pudesse selar as duas ao mesmo tempo, mas não sabiam o que aconteceria caso beijasse apenas uma. As duas irmãs chegam no local enquanto seguiam os comandos de Reine, mas acabou dos três ficarem em situações constrangedoras. Toka e Origami os encontram e Kaguya ficou tão encantada por Toka que as duas agora são parentes. Já Yuzuru se tornou discípula de Origami, e como mudança de planos, Reine também aparece para que jogassem vôlei e contassem um segredo de Shidou para quem vencesse, fazendo assim os dois times jogarem a sério, mesmo não querendo. Mas acontece que o trabalho entre as duas irmãs é melhor do que imaginavam. Um tempo depois, Kaguya se encontra sozinha com Shidou e o pede para escolher Yuzuru como vencedora da competição. No entanto, Yuzuru também se encontra com ele e o pede para escolher a Kaguya, mesmo ambas sabendo que vão desaparecer, mas o que elas queriam era o bem de uma da outra, caso contrário iriam destruir toda a ilha e os amigos de Shidou. Quando de noite, Toka chama Shidou para dar uma volta e ele vai, mas Ellen já preparava o ataque e posiciona os robôs. Toka nota que Shidou estava meio para baixo e ele resolve contar tudo para ela sobre Kaguya e Yuzuru, mas aconteceu das duas ouvirem tudo e ficaram extremamente furiosas e entram na forma de espírito, enquanto chamam pelo anjo Rafael. Novamente com Origami, ela encarava o robô e nota Reine ao seu lado, e enquanto isso, Kyohei estava no
comando da Ratatosker e libera a invisibilidade da nave, e se preparam para o combate contra o inimigo que já percebe a sua aparição e se adiantam para eliminá-la e disparam. E de volta a Shidou, as duas irmãs travavam uma luta intensa. Toka percebe algo se aproximando e era Ellen que havia chegado à procura de Toka com os robôs e os ataca, mas Toka os defende. Ellen pede para que Toka fosse com ela, mas Toka sentiu um mau pressentimento vindo dela, até que Ellen ativa seu traje e provoca Toka, que avança rapidamente e ataca, mas estava com dificuldades para enfrentar Ellen, que acaba destruindo o Sandalphon, e Shidou acaba ficando cercado pelos robôs que seguravam Toka. Shidou, que pensava não poder fazer nada, acaba se dando conta de que o Sandalphon estava em suas mãos e destrói os robôs. E na Fraxnos, Kyo-Rei prepara para atacar e dispara um poderoso ataque contra a nave inimiga. Ellen perguntava para Shidou o que ele realmente é, e fala que iria levá-lo também, e no céu as duas naves acabam se chocando uma com a outra. Ellen, que pressionava Shidou, acaba recebendo um aviso de que a nave estava sob ataque, e Shidou e Toka aproveitam para fugir. Ellen tenta ir atrás deles, mas acaba dentro de um buraco e a nave inimiga começa a recuar. Shidou vai até as irmãs e com Toka ao seu lado, o seu desejo de salvar as duas é correspondido no Sandalphon e os dois chamam a atenção delas com um corte no ar, e logo Shidou fala que escolheria as duas para vencer a competição, tendo como consequência o poder delas sendo selado e caso falhasse poderiam tirar sua vida. As duas irmãs então decidem confiar em Shidou e confessam uma para a outra que não queriam perder suas vidas, pois querem passar suas vidas juntas, até que de repente a nave inimiga aparece diante delas em busca de capturar as espíritos do local. Kaguya e Uzuru notam que eram inimigos e unem seus anjos e disparam um forte ataque que a atravessa completamente. E depois de todas as lutas, as duas irmãs resolvem dar um presente a Shidou e o pede para fechar os olhos, e logo quando feito, elas o beijam e em seguida acabam com seus poderes sendo selados. E na reunião, Kotori é informada de que Shidou havia despertado um anjo e que no pior dos casos teriam que lidar com ele. Caso contrário, poderia acontecer dos espíritos selados acabarem descontrolados e caso venha a acontecer, Kotori iria tirar a vida de Shidou. Um tempo depois, a suspensão de origami havia passado até que Ryoko chega e fala sobre uma nova unidade independente com os membros da DEM e da TA, e então aparece Jessica Bailey, um dos membros que foi designada para a TA. Na escola, Shidou foi nomeado como representante do festival Tennou, que vai acontecer, e mais tarde, enquanto andava com Yoshino, o sinal de abala espacial dispara e Shidou vai até o local da espírito que cantava em um palco vazio, e seu nome de espírito é Diva, onde havia aparecido há 6 meses atrás. Sem querer, Shidou faz barulho, mas como estava escuro, ele tenta se aproximar aos poucos e ao subir, ela nota que Shidou é um garoto e logo seus níveis emocionais começam a cair rapidamente. Shidou tenta elogiá-la, mas a espírito começa a sentir nojo dele, até que ela se irrita e o ataca, fazendo Shidou ficar à beira de cair do palco, até que então a TA aparece no local e a espírito as achava maravilhosas. As garotas tentavam atacá-la, mas nada surtia efeito, até que Jessica decide cuidar de tudo, mas acaba vendo Shidou sendo teletransportado, e logo em seguida a espírito solta um ataque de canto e desaparece. Em um final de semana, Shidou vai até a reunião da apresentação que vai ter, mas acaba se deparando com a espírito estando como uma estudante e seu nome é Isayoi Miko. Ela faz canções para comerciais e programas de TV, além de ter um talento incrível, e acontece também de Miko ter aversões a homens, deixando apenas mulheres irem aos shows que faz, e para resolver isso, a Ratatosker decide transformar Shidou em uma garota para que pudesse se aproximar de Miko, e seu nome agora é Shiori, e ela vai logo se encontrar com Miko, que dessa vez mantém estáveis seus níveis emocionais e começam logo a simpatizar uma com a outra. No dia seguinte, Shiori vai até a escola onde Miko estuda para tomar um chá, e Miko acaba gostando ainda mais de Shiori, até que ela tenta convencê-la de se transferir de escola através do poder de espírito. No entanto, Miko pensava que Shiori era um espírito também, por não estar causando efeito. Shiori então resolve contar a verdade, mas mantendo sua identidade de garoto, e fala sobre seu poder de selar espíritos. Miko acredita, mas não queria ter seu poder selado, e sobre o abalo do outro dia, ela o causou propositalmente, além de ser Sandy que as garotas a amam e que fariam de tudo que pedisse. Shiori fala que a odeia, mas isso apenas fez acender o interesse de Miko, que propõe que caso ficasse em primeira no festival, deixaria Shiori selar seus poderes. Caso contrário, ela teria Shiori e todas as espíritos seladas para ela mesma. Enquanto isso, na TA, eles preparavam planos para capturar Toka e Shidou, além de que não contariam nada para Origami. No hospital, Mana acorda depois de muito tempo e algumas pessoas desconhecidas entram no quarto. Já na sala, Shidou e o pessoal da sua turma se preparavam para o festival, e na AST, Ryoko fingia para que Origami ouvisse que no dia seguinte haverá um ataque na Praça Tengu, com o objetivo de capturar Toka e Shidou. Chega então o dia do festival e Shiori era a representante do meio de café. Ela vê Miko e nota ela usando seu poder espiritual para afastar as garotas que ela tinha encantado, mas Miko tinha ido chamar Shiori para um encontro e logo as duas começam a andar pelo festival, mas Shidou se irrita ao ver Miko usando as pessoas como peões e fala que irá vencê-la no festival. As apresentações estavam prestes a começar, mas Origami ainda não havia chegado, além de também Ai, Mai e Mi. Shidou liga para as três e elas falam que Miko tinha dito para elas não tocar na apresentação, fazendo assim o grupo de Shidou ficar em apuros. Mas antes de começar a apresentação de Miko, Kotori mexe nas luzes, só que isso não foi o suficiente para deter Miko, que ativa sua armadura de espírito na frente de todos e começa a cantar, e a apresentação tinha sido tão incrível que Shidou pensa que não teria como vencê-la, mas Kaguya e Uzuru chegam para ajudá-lo. Enquanto isso, várias unidades da TA se preparavam para atacar, mas são impedidas de avançar graças a Origami, que utilizava uma máquina poderosa, e ao meio de uma batalha intensa, Origami resistia contra as forças da DEM, evitando que avançassem e toda
duas partem para atacá-la, mas Origami estava em outro nível de poder e derrota uma grande parte rapidamente. Mas no meio de todo o caos que estava acontecendo, chega a vez de Shidou apresentar. Porém, o ataque externo havia causado danos à afiação, fazendo com que não pudessem usar a música que tinham preparado. Mas mesmo com o pânico, Touka começa a cantar e então cria um ar de esperança para o grupo, fazendo a apresentação se tornar um espetáculo. E enquanto isso, Origami seguia protegendo o local sozinha, mas já estava chegando no seu limite. E com o resultado das apresentações, o primeiro lugar acabou indo para a academia feminina Hindouji, que é onde Miko estuda. No entanto, em primeiro lugar geral ficou a escola Raizen, que é onde o Shidou estuda. Miko não queria aceitar a derrota e logo invoca seu anjo Gabriel e rapidamente encanta todos que estavam no local, incluindo também as espíritos, e Miko dizia que todos agora pertencem a ela. Miko começa a tocar em Shiori, mas percebe algo diferente em uma região específica e resolve checar, até que descobre que na verdade ela é ele. Miko se irrita ainda mais e Shidou tenta detê-la, mas acaba sendo impedido por Yoshino e Uzuru e Kaguya, que também estavam sendo controladas. As três o atacam, mas Touka o protege e ela não foi controlada por causa dos fones de ouvido que estava usando. Kotori entra em contato com Shidou, mas acontece que ela e a tripulação também estavam sendo controlados, exceto Reine e Shizaki, já que tinham ficado fora no momento do encanto. Kotori preparava um poderoso disparo, mas acaba sendo parada por Mana, que a neutraliza. Já Origami estava começando a ficar pressionada, até que Mana aparece para ajudá-la e vai rapidamente em direção a Jéssica e a derrota, e logo ameaça a todos que estavam lá e eles resolvem recuar. Dentro da escola, Touka e Shidou não conseguiam lidar com Miko, que estava sendo protegida por três espíritos. Touka vê uma brecha para acertar Miko, mas é facilmente jogada contra a parede e logo acabam cercados. No entanto, Ellen também aparece e fala que iria capturar Touka e Shidou, mas antes Touka joga Shidou para que pudesse escapar e fica para lutar contra Ellen, mas acaba não sendo párea e é levada. A cidade acaba ficando um caos com todos contaminados pelo encanto de Miko e Shidou se escondia, mas não de Kurumi, que aparece diante dele não estando controlada e Shidou pede ajuda para salvar Touka, que acorda presa em um lugar desconhecido. Touka tenta resistir para se soltar, mas Ellen, que estava lá, a pressiona com a barreira e fala que tinha algumas perguntas para fazer. Shidou e Kurumi vão até a casa de Miko e lá Kurumi começa a fazer coisas que o deixa constrangido. Kurumi pega alguns pertences de Miko e usa Iode para descobrir sobre as memórias passadas do alvo, que era Miko. Os dois então decidem que vão enfrentar Miko de frente e vão até o local onde ela estava e ficam cercados, mas Kurumi lida com todas as pessoas que estavam sendo controladas. Miko se irrita e resolve começar a apresentação e usa novamente seu anjo para controlar as pessoas no local, anulando então o poder das sombras de Kurumi. Mas Kurumi as detém e logo as irmãs e a Mai atacam Shidou, só que novamente Kurumi o salva e o deixa sozinho com Miko enquanto segurava os espíritos. Kurumi segura Miko e os leva até um local privado nas sombras, onde nem mesmo Miko conseguia usar seus poderes. Shidou tenta convencer Miko a parar e a pede ajuda para salvar Touka, mas Miko se recusava a acreditar nos humanos e acabam excedendo o tempo do local e eles voltam. Mas antes que pudesse ficar pior, Kurumi os tira de lá. Shidou agradece pela ajuda, mas Kurumi se aproveita da situação e começa a provocá-lo, mas logo diz que identificou onde Touka estava, que era no prédio da Dem. E lá, Isaac se encontra com Touka e o que ele queria era o poder de espírito dela, mas para despertar teria que fazer Touka ficar em desespero e decide ir atrás de Shidou. Kurumi formava um plano com Shidou para invadir o prédio, mas de repente dispara o alarme de abalo, mas Kurumi acreditava ter sido ativado pela Dem e de repente eles são atacados por centenas de robôs. Kurumi libera seus Zeus, que os destroem um por um e aproveitam para entrar no prédio, mas logo Mana aparece cortando Kurumi e abraçando Shidou, só que logo começam a se provocar. Kurumi deixa Shidou aos cuidados de Mana, que o entrega ao intercomunicador e fala com Kotori que tinha de alguma forma conseguido voltar ao normal. Já Miko estava irritada e pergunta aos espíritos sobre a relação que Touka tem com Shidou, e percebe de forma sincera que os dois têm uma relação muito forte. Kotori tentava impedir Shidou de se infiltrar na Dem, mas ele continuava seguindo junto de Mana. Kotori fala que dará apoio externo, já que dentro da Dem eles perderão o contato. Enquanto isso, Origami estava ferida, mas tentava mesmo que impedida ir ajudar Shidou, mas convence Miki que iria mostrar um novo traje para ela usar. E no meio da tremenda batalha, Shidou e Mana são atacados por Jéssica e logo começam a travar uma luta intensa. Shidou aproveita a chance e entra sozinho, mas logo é parado pela unidade de defesa. No entanto, com seu desejo de querer salvar Touka, o Sandalphon aparece novamente e Shidou os ataca, mas acaba sendo acertado e segue em frente. Só que um pouco mais distante, Shidou acaba sendo detido, mas no mesmo instante, Miko aparece e invoca Gabriel e desarma todos os magos e pede para Yoshino e as duas irmãs cuidarem do lado de fora. Shidou não entendia do porquê ela ter o protegido, mas Miko diz que era para poder adicionar mais um espírito na sua coleção e segue adiante junto dele. Jéssica enfrentava Mana sem nem pensar em suas companheiras e para não ficar pior, Ellen aparece e também ataca Mana. Jéssica dispara uma poderosa rajada e acerta em cheio Mana, e assim que Ellen ia dar o golpe final, Origami a protege e tenta ir em direção a Shidou, mas Ellen a impede, e com seu encanto, Miko descobria onde Touka estava presa. Eles avançam juntos e derrotam os inimigos à frente. Miko percebe que Shidou estava sem forças e o pergunta do porquê ele se esforçar tanto, mas ele diz que era tudo para salvar Touka. Miko fica sem acreditar e começa a caçoá-lo e que era para desistir, mas Shidou se recusava, já que para Miko ela via os humanos como seus fantoches. E o Shidou a pergunta do porquê tratar os humanos dessa forma, já que ela também já foi humana um dia, e Miko pergunta como ele sabe disso. E isso foi visto através de Kurumi, que tinha visto o passado de Miko com seu anjo. Miko conta que era uma humana normal, uma cantora, e seu nome era Yoimari
Machi Tsukino, e todos adoravam as canções dela, até que um dia ela foi chamada por um produtor de TV que tinha gostado dela. Mas Miko recusou, pois tinha que ser boa com ele, se é que me entendem. E um dia publicaram um escândalo sobre ela, e ninguém a protegeu, até mesmo seus fãs. E no fim, ela acabou sendo diagnosticada com afonia psicogênica, ou seja, Miko perdeu sua voz. Shidou fala que ela havia criado uma ilusão horrível dos homens, e ela apenas continuava se irritando. Mas Shidou voltava a dizer que iria selar os poderes dela, pois queria que ela voltasse a cantar com sua voz verdadeira para poder ouvi-la. Miko fica surpresa, mas se recusava a acreditar. Shidou diz que ouviu uma de suas músicas e que achou muito boa, e que com certeza tem pessoas que esperam pela volta dela. Shidou diz que ficará ao seu lado, mas Miko apenas se fazia de desentendida e logo os dois chegam no andar onde Touka estava. Origami e Ellen começavam a lutar, mas o equipamento de Origami não era tão bom, além de que Ellen previa os movimentos e a segura. Mas por cima das nuvens, a Ratatoski faz um disparo direto contra Ellen, que se descuida e dá uma chance para Origami a acertar. Mas Ellen logo a joga para longe e antes de derrotá-la, Ellen é chamada por Izaki, que estava na sala onde Shidou entra e fala para que soltasse Touka. Mas Izaki apenas ri enquanto dizia que tudo estava saindo de acordo com os planos de uma suposta mulher e os dois começam a se intimidar. Touka acorda e é solta, mas Izaki a prende em uma barreira. Izaki avisa para que Shidou não ficasse parado, mas sem que percebesse, acabou sendo tarde e Shidou é gravemente perfurado por Ellen. Izaki pressionava Touka dizendo que tiraria a vida de Shidou caso ela não usasse seu anjo e armadura espiritual. Touka se transforma e de forma desesperada tentava quebrar a barreira, mas nenhum ataque surtia efeito e pedia para que fizessem o que quisessem com ela e que deixassem Shidou em paz. Mas Ellen se preparava para tirar a vida dele, até que Touka entra em um profundo desespero e na Ratatoski eles detectam níveis negativos de poder espiritual que emanavam do prédio, e havia sido Touka que tinha despertado então a inversão Sephira, e era chamada de Rei Demônio por Izaki. Shidou se espanta ao ver a mudança vindo de Touka, que estava séria, e pergunta onde que estava, e Miko diz que ela tinha sido sequestrada por Ellen. Izaki acha maravilhoso a inversão que Touka teve, e dá para Ellen a missão de derrotar Touka nessa forma. Do lado de fora, Jéssica já havia perdido sua sanidade e causava uma grande destruição, já que estava chegando no seu limite. Jéssica errava os disparos em Mana, que pensava que mesmo estando nessa forma, ela ainda a respeitava e avança em sua direção e derrota Jéssica, que a perguntava se Izaki poderia reconhecê-la agora, mas acaba apagando. Já no prédio, Ellen enfrentava Touka e faz um disparo poderoso contra Touka, mas isso não tinha sido o suficiente para detê-la. Ellen avança e ataca, mas Touka segura a espada com apenas uma mão e faz um corte com sua espada em direção a Izaki, causando uma tremenda explosão, mas Ellen o defende e logo diz que Touka tem mais poder do que uma categoria AAA e que poderia vencê-la caso não tivesse sido ferida por Origami. Izaki então decide que irão recuar, mas antes chama Shidou pelo nome de Takamiya. Shidou pergunta se ele sabia quem ele é, mas Izaki diz que não sabia de nada, pelo menos não sobre Itsuka Shidou, e vão embora. Touka desce, mas não conhecia nem Shidou e muito menos Miko, e logo os ataca, mas são defendidos pelo Sandalphon e Touka o pergunta do porquê Shidou a ter. Shidou a chama por Touka, mas ela não reconhecia e logo Kotori consegue entrar em contato novamente e Shidou fala sobre o fluxo reverso de Touka e Kotori diz que seria impossível selá-la a não ser fazendo-a se lembrar de quem ele é. Shidou tenta conversar com ela, mas é atacado e Miko invoca Gabriel e prende Touka, só que logo ela consegue se desprender e Miko acaba ficando sem voz. Touka lança um ataque e Shidou tenta impedir, mas nesse meio tempo Yoshino e as outras saem do encanto em que estavam e ficam confusas. Já Yoshino sentia seu poder sendo sugado, porém aconteceu de ter sido Shidou que utilizou o anjo dela para defender Miko. Touka começa a sentir algum reconhecimento ao ouvir o nome de Shidou, mas resiste e invoca sua Peivish leve. Miko tenta impedir, mas não sai a voz e vai então abraçar Shidou enquanto pedia em sua mente para que ele salvasse Touka, que acaba sendo impedida por Yoshino. Shidou então vai novamente até Touka e a chama. No entanto, ela dispara Nehemoth e destrói uma grande parte da região com um tremendo poder, pensando ter derrotado Shidou, mas por sorte ele tinha sido salvo pelas irmãs Yamai. Shidou se aproxima de Touka, que começa aos poucos se lembrar de quem ele é, e logo Shidou a beija, fazendo-a ficar confusa enquanto se lembrava de quem ele é, e então volta a ser a Touka que todos conhecem. E mesmo com todo o estrago causado na cidade, nenhum cidadão foi envolvido, já que tinham sido evacuados e Kurumi, que estava por lá, ainda não havia encontrado pela espírito cativo. No dia seguinte, Miko agia de forma carinhosa com Shidou, e logo o beija e fala que estava feliz por ele ter mantido sua promessa, fazendo-a se sentir mais segura por tê-lo ao seu lado. Porém, os dois acabam sendo flagrados por Touka, que se irrita. Mas de noite, todos tinham ido ver ao show de Miko, que se sentia bem ao cantar com seu coração de forma sincera, e agradece Shidou o chamando de amorzinho, causando então ciúmes entre as espíritos. E com isso finalizamos a segunda temporada de Date Alive. Comenta aí caso queira mais com a terceira temporada e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!